Alguns filmes têm a incrível capacidade de deixar a gente mal, longas que a gente assiste e que teimam ali em ficar na nossa mente, deixando aquela sensação ruim e desconfortável até muito tempo depois dos créditos finais. No vídeo de hoje eu vou apresentar 3 desses filmes, longas perturbadores para desgraçar a vossa cabeça. E se tu aí não quiser perder essa lista, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. No mundo do cinema, seja dentro ou fora do terror, existem algumas obras que fazem questão de perturbar o espectador. Pode-se dizer que muitos desses filmes estão longe de ser entretenimento, justamente porque o objetivo deles não é proporcionar ali uma experiência divertida ou agradável de forma nenhuma. São filmes que realmente querem deixar a gente mal, seja ali com o intuito de passar alguma mensagem enfatizada por cenas chocantes, seja simplesmente para causar. E olha que eu não tô nem falando de filmes necessariamente violentos. Alguns perturbam e traumatizam justamente por tocar de maneira visceral em alguns temas considerados sensíveis demais ou tabus pela maioria do público. Para o vídeo de hoje, meu objetivo é apresentar para vocês 3 desses filmes. E reparem que eu usei a palavra apresentar e não necessariamente indicar. Isso porque alguns desses filmes podem realmente fazer mal para você. Então nada do que eu for falar aqui hoje é necessariamente uma indicação, ok? A não ser, é claro, que tu aí também seja perturbado ou perturbada da cabeça, igual eu, e queira assistir isso por livre e espontânea vontade. E claro, antes de mais nada, já considere aí se inscrever aqui no Cine Horror 101, canal feito de fã de terror pra fã de terror. Aqui eu tô sempre falando sobre os últimos lançamentos, fazendo reviews de filmes e franquias clássicos e claro, sempre dando muita, mas muita de aquele filme pra ti aí nunca ficar sem ter o que assistir quando bater aquela vontade de ver um terror. Dito tudo isso, sem mais delongas, bora pra nossa lista. Começamos com Atroz, filme de 2015, escrito e dirigido por Lex Ortega, que é considerado aí por muitos la película mais violenta de la historia del cine mexicano. O longa, realizado com um orçamento baixíssimo, nos conta a história de 2 assassinos em série, que logo no início são capturados pela polícia após se envolverem em um acidente de carro. Dentro do veículo dos criminosos é encontrada uma fita, na qual está gravada uma sessão de tortura e posterior assassinato de uma pessoa trans. Após assistirmos ao conteúdo da fita, apresentado ali no formato found footage, a gente descobre que os próprios meliantes também acabam sendo torturados pelas autoridades, num interrogatório ali que vai acabar levando ao encontro de mais fitas que gravam ali mais alguns outros crimes brutais cometidos pelos dois. Além, é claro, de uma fita específica que vai nos mostrar um pouco do sórdido passado de um deles. E já dá pra imaginar que o conteúdo desses vídeos, obviamente, não é nada muito leve de se assistir, não. Antes de mais nada, é preciso salientar que Atroz também não é nenhum grande filme. A direção é genérica, os personagens são caricatos, os diálogos são fracos e as atões ali são bem questionáveis. O que confere a esse filme algum destaque é realmente ali as cenas de violência encontrada nessas fitas, que exibem no seu conteúdo uma crueza visceral e um excelente trabalho de maquiagem, tornando tudo aquilo muito real e praticamente impossível de se assistir. Eu me considero bem calejado em termos de violência gráfica em filmes, já assisti coisa de tudo que é tipo, incluindo aquele que é considerado por muitos o filme mais perturbador já feito, o famigerado Serbian Film, lá de 2010. E eu sinceramente achava que depois daquilo nada mais ia me impressionar, só que Atroz efetivamente conseguiu me deixar mal. Eu tava em alguns momentos torcendo pro filme acabar logo para que aquela experiência torturante chegasse ao fim de uma vez. E mesmo quando o negócio acabou, aquelas cenas ainda ficaram impregnadas na minha mente durante um bom tempo. Eu tive que ficar algumas horas jogando joguinho no celular para conseguir pegar no sono depois. Para além de toda essa violência, da qual o filme não nos poupa nem um pouco, podemos encontrar ali na narrativa um forte tom de denúncia e crítica social. Muita gente pode considerar isso uma desculpa esfarrapada, só para incluir ali no filme algumas cenas que têm o único intuito de chocar e tentar conferir isso a algum tipo de tom mais político ou mais intelectual, por assim dizer. E olha, pode até ser que seja mesmo só uma desculpa, mas pessoalmente eu até que consegui comprar um pouco o
discurso do diretor Lex Ortega, que define o seu filme como realmente uma abordagem crítica que usa violência para enfatizar o seu próprio discurso. Falando exclusivamente da minha experiência com o filme, eu acho que ele funciona muito bem nesse sentido, para além de todo o choque que proporciona. Portanto, eu considero Atroz um filme realmente muito bom, apesar de seus problemas e apesar do fato de que eu também não recomendaria para absolutamente ninguém. Porque, sinceramente, por mais que eu tenha gostado e por mais que eu tenha entendido esse lado de crítica social do filme, o que a gente encontra nesse longa são coisas que pessoa nenhuma devia assistir. Então, na moral, se tu aí tiver na dúvida se assiste ou não esse filme, a minha mais sincera sugestão é que tu vá assistir alguma outra coisa. Pode achar aí filmes muito melhores que vão valer muito mais o teu tempo assistindo. E o melhor de tudo, também não vão acabar desgraçando a tua sanidade mental igual essa coisa aqui. Seguimos com o grego Miss Violence, de 2013, um drama absurdamente perturbador, recomendado apenas para quem tá com o psicológico bem em dia. A trama começa durante uma festa de aniversário infantil. A gente tem ali uma família no seu apartamento comemorando os 11 anos da filha mais nova. E o que eu vou dizer agora não é spoiler, tá? Acontece ali nos primeiros 5 minutos de filme. Em um determinado momento, a criança anda calmamente até a sacada do prédio e se joga de lá, deixando a gente completamente encucado e se perguntando, afinal de contas, por que uma criança faria uma coisa dessas? E é mais ou menos essa pergunta que o filme vai tentar responder ao longo da sua narrativa. A partir de então, a gente passa a acompanhar o cotidiano daquela família e as relações que se desenvolvem ali entre eles. E a cada cena que passa, a gente começa a notar que tem algo muito errado acontecendo nesse núcleo familiar. Algo que, quando a gente descobre, faz a gente querer nem ter começado a assistir esse filme. Miss Violence, apesar do seu título, não é um filme violento, pelo menos não no sentido mais explícito da coisa. Não vemos rios de sangue jorrando, desmembramentos, tripas ou coisas do tipo, até porque esse filme aqui nem é terror. Ele tá mais para um drama familiar com uma história completamente doentia por trás. Algo que vai sendo aos pouquinhos sugerido ao longo da trama, mas que a gente só vai descobrir efetivamente lá mais pro final do filme. Dentro disso, a narrativa adota um ritmo mais lento, compassado, sem grandes acontecimentos ao longo da maior parte do filme. O filme tá mais interessado ali nos detalhes, na convivência entre os personagens dentro da casa, nas relações familiares estabelecidas e como estas se desenrolam enquanto o próprio longa progride. Lucas, mas então por que negócio é tão perturbador, afinal de contas? Bom, seria difícil responder plenamente essa pergunta sem entregar alguns spoilers. Portanto, me limitarei a dizer que a própria forma pela qual a narrativa é construída já passa uma sensação estranha pra gente, mesmo antes dos detalhes sórdidos serem revelados. Existe um desconforto muito grande pairando no ar do início ao fim do filme, o que torna a experiência como um todo extremamente melancólica e difícil de se assistir. Isso mesmo sem esse pano de fundo doentio, que, como eu já disse, só nos é revelado mais pro final do longa. Então, assim, quando eu digo que tem que estar com o psicológico em dia para assistir esse filme, eu realmente tô falando sério. Existem inúmeros gatilhos nesse longa que podem te deixar verdadeiramente mal. Então não leve esse longa como uma indicação caso tu não esteja aí num momento muito legal da tua vida, caso tua cabeça não esteja muito bem. Agora, se tu aí ficou interessado e esteja cogitando assistir esse filme em algum momento, vale comentar que, sem dúvida, se trata de um filmaço. Aqui tudo é muito bem realizado, as atuações são poderosas, o roteiro é muito bem construído e a direção do Alexandros Avranas, sei lá se é assim que se pronuncia, é simplesmente sublime. Então, se tu aí estiver disposto ou disposta a assistir um negócio verdadeiramente perturbador, Miss Violence é uma indicação absoluta. O negócio é realmente muito bom. Só vá preparado ou preparada, porque é pesado pra caramba. Fechamos nossa lista com o excelente Requiem para um Sonho, lá de 2000, dirigido pelo genial Darren Aronofsky. Pra quem não conhece o cara, ele é o mesmo diretor por trás de Cisne Negro, Mãe e do recente A Baleia. O cara só tem coisa boa no currículo, nesse aí dá pra confiar. A trama é centrada na vida de 3 viciados em drogas, os amigos Harry, Marion e Tyrone. Paralelamente a isso, a gente também vai conhecer a mãe do Harry, uma senhora já idosa que acaba se viciando em comprimidos para emagrecimento, o que a torna também uma dependente química. O filme vai acompanhar a vida desses 4 personagens conforme eles vão se afundando nos próprios vícios. A gente até tem alguns momentos em que eles tentam lutar contra isso, em que eles tentam levar uma vida melhor, mas eventualmente eles acabam em uma queda vertiginosa em direção ao fundo do poço. De modo que, mesmo sem dar spoilers, eu já posso
posso adiantar que esse filme não vai ter final feliz, não. Requiem para um Sonho é um filme tão belo e poético quanto impactante e perturbador. E assim como em Miss Violence, eu não tô falando aqui de cenas violentas, tá? O filme não é nada expositivo nesse sentido e também não é um terror. O que pega aqui realmente é o drama, as terríveis desventuras pelas quais esses personagens passam, algo que vai te deixar verdadeiramente no chão. Com nomes de peso no elenco, como Jared Leto e Ellen Burstyn, e com uma direção afiadíssima, Requiem para um Sonho é uma obra poderosa. E como o próprio título já sugere, aborda ali a morte lenta de sonhos e esperanças, de desejos e ambições. Conforme a vida ali dos personagens vai sendo aos poucos corroída por eles mesmos e pelo vício deles. Uma jornada aí repleta de humilhações e sofrimentos, chegando a um nível absurdo de degradação física e moral. Por tudo isso, Requiem para um Sonho se torna uma experiência extremamente dolorida. Esse é um filme que efetivamente machuca o espectador. E é justamente por isso que ele merece o seu lugar aqui nessa lista. E novamente é sempre bom frisar, esse longa aqui, por melhor que ele seja, não é uma indicação para quem não tá muito bem da cabeça, ok? Agora, se tu estiver bem e tiver afim de ver um filme realmente bom, Requiem para um Sonho é uma excelente pedida. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso não tenham gostado do vídeo. Isso ajuda pra caramba o canal. Também comentem aqui embaixo se vocês pretendem ver algum desses filmes. E caso já tenham assistido, comentem aí também se concordam ou não com a minha análise. Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!